vamos lá. Hoje, o que é que nós vamos estudar? Nós vamos estudar sobre como pregar a partir da Torá, a partir da lei, tá certo? Então, nós já vimos aqui os desafios hermenêuticos de pregar no Antigo Testamento, já vimos aqui como pregar nas narrativas do Antigo Testamento, como pregar nos livros proféticos do Antigo Testamento, como pregar nos livros de sabedoria e no livro dos Salmos. Agora a gente vai para uma outra parte também muito importante e que as pessoas têm muita dificuldade de preparar seus sermões, que é nos textos de lei, a partir da Torá do Antigo Testamento, tá certo? E a razão, pessoal, pela qual as pessoas têm muita dificuldade de pregar nos textos da lei do Antigo Testamento é porque existe muita confusão sobre como devemos cumprir a lei do Antigo Testamento. Por um lado, existem aqueles que desprezam a lei como sendo obsoletas. Então, existem posições teológicas e, de certa forma, entendem que a lei do Antigo Testamento ela não é para a igreja. E isso não tem problema, você crer dessa forma. O problema é se a partir daí você passar a entender que a lei ela não serve para nada, que a lei ela não tem utilidade nenhuma para a igreja. E aí, tudo que você vai ensinar na sua igreja, você despreza aquilo que a lei está falando. Então, isso é um primeiro problema, porque o Novo Testamento não trata a lei dessa forma. O Novo Testamento é repleto de exemplos de casos em que a lei é usada para ensinar ao povo da igreja o que o povo deve fazer ou não. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer que os pastores que ensinam na igreja eles precisam receber, ele usa um texto da lei de Moisés, tá certo? Então não existe isso de desprezar a lei de Moisés e não usar mais nada dela. A irmã Valdeli está dizendo que não está aparecendo nada para mim na tela. Irmã, pode ser alguma coisa no seu navegador, ou então você precisa mudar as configurações aí da sua transmissão através dessa configuração, dessas engrenagenzinhas que fica aí no YouTube, tá bom? Por outro lado, pessoal, existem aqueles que trazem os elementos da lei para os dias de hoje. Isso daqui eu diria que é ainda mais comum, tá certo? Que são aquelas pessoas que falam de levitas, tabernáculo, arca da aliança. Eu não sei se vocês já viram igrejas que tem lá uma imagem, uma réplica da arca da aliança. Eu já vi igrejas que eram inclusive, aliás, no Brasil tem igrejas que são construídas com a arquitetura do Templo de Salomão, e essas imagens, né, de levitas, chamar o ministério de louvor de os levitas e coisas, o pastor de sacerdote, e trazer então esses elementos que ficaram obsoletos com a vinda de Cristo, trazer isso sem nenhum critério para a vida da igreja, sem saber fazer a devida atualização com o Novo Testamento, tá certo? Então é por isso que existe muita confusão quando se vai ensinar a respeito da lei. Você, você vai pregar ou usar um texto da lei no seu sermão, alguém pode dizer o seguinte: mas isso era da lei, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo de Cristo. Ou então, você pode nunca usar um elemento da lei e uma pessoa chegar e dizer: olha, aqui nesse texto da lei está dizendo isso, e o pastor está desprezando. Então, veja, não é uma situação tão simples. Nós, então, precisamos aqui entender como é que você pode corretamente, portanto, utilizar a lei
no seu sermão. E veja, por lei, nessa aula aqui, por lei, eu estou me referindo à lei de Moisés, ok? A lei mosaica, que ela é expressa especialmente nos 10 mandamentos e em todas aquelas regulações que nós encontramos nos primeiros 5 livros, ou especialmente de Êxodo a Deuteronômio, tá certo? Então é isso que eu estou aqui me referindo por lei. Eu não estou usando aqui o conceito de lei como qualquer texto onde é dito o que nós devemos fazer, tá certo? Então, por exemplo, o Salmo 1, quando ele diz lá que nós não devemos nos assentar no conselho dos ímpios. Isso é lei? Isso é, de certa forma, é uma lei. Isso é o que Deus espera que nós façamos. Mas eu não estou me referindo a isso. Estou me referindo à lei de Moisés, ao Pentateuco, especialmente de Êxodo a Deuteronômio, tá certo? Então, vamos começar aqui com as chaves interpretativas para você entender a lei. A palavra Torá, pessoal, ela significa apontar a direção onde se deve ir. Então, isso é o que etimologicamente, literalmente, significa a palavra Torá, que é a palavra lei em português. E embora o Novo Testamento utilize o termo toral, não Torá, porque é em grego, né, mas o termo nomos, para os livros de Moisés e até para todo o Antigo Testamento, mas normalmente o termo que o Novo Testamento designa para a Torá, que é o termo nomos, refere-se às regulações que nós encontramos no Pentateuco, nos livros de Moisés. Aquelas regulações que começam ali a partir do capítulo 20 do livro de Êxodo e que, tirando aquelas partes que contêm narrativa, vão até o livro de Deuteronômio, tá certo? A lei de Moisés, pessoal, termo esse, lei de Moisés, é o termo teológico, e até o Novo Testamento usa essa expressão, ela tinha diversas funções no meio do povo de Israel. A função principal da lei era ser o meio de vida no povo da aliança, no povo de Israel. Naturalmente, você deve saber que aqui, essa aula aqui não é uma aula de teologia, tá certo? No sentido de que eu não tenho como me aprofundar aqui nessa questão. Mas, a primeira vez, aliás, o texto principal do Antigo Testamento a respeito da função da lei é esse texto de Êxodo 19, versículo 5, que é o texto em que Deus estabelece uma aliança com o seu povo ali no Monte Sinai. Em Êxodo 19, versículo 5 diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então perceba que a principal função da lei era que o povo de Israel pudesse servir a Deus e assim ser abençoado como povo de Deus. Então, se o povo de Israel obedecesse a Deus através do cumprimento da lei, o povo seria abençoado por Deus. Mas, se o povo de Israel não obedecesse os mandamentos da lei, Deus iria amaldiçoá-los também. Então, o Antigo Testamento ele é repleto de textos. De Êxodo 19 até o final do Antigo Testamento, você vai perceber constantemente essa ideia de que aqueles que obedecem à lei são abençoados como povo de Deus, aqueles que desobedecem são amaldiçoados como povo de Deus. O livro de Juízes vai narrar isso. Uma geração que obedece a Deus é muito abençoada, uma geração que desobedece à lei
ela então sofre as devidas consequências. É a diferença entre Saul e Davi, entre os descendentes de Davi que andavam como Davi e aqueles que não andavam. Então, essa era a função principal da lei no meio do povo. A lei, ela nunca foi dada com o propósito de salvar, ou seja, não era através da lei que a pessoa se tornava parte do povo de Deus. Era através da fé que Abraão teve. Então, até hoje, todas as pessoas que exercem a mesma fé de Abraão, elas passam a fazer parte da família do povo de Deus. O papel da lei era ser o caminho para o povo andar, a vida que o povo deveria viver. Essa era a função da lei do Antigo Testamento. Mas, além disso, a segunda função da lei era conduzir o povo enquanto o Messias não chegava. A lei, ela tinha uma função profética. Ela tinha uma função de treinar o povo para uma realidade que viria mais na frente. Então, o templo, o tabernáculo, os sacrifícios, toda aquela conduta de obediência, aquela conduta zelosa em relação a Deus, tudo isso servia para atiçar, para treinar o povo na esperança de um mundo melhor que seria trazido pelo Messias. Nós sabemos disso quando o apóstolo Paulo usa esse argumento, dizendo que a lei ela servia de aio. A lei ela era uma espécie de professor do povo, ensinando o povo, treinando o povo para a chegada do Messias. Quando o Messias viesse, então o povo já não iria precisar de muitas daquelas regulações, porque eles iriam ver o próprio Messias e andar com o próprio Messias, ok? Então essas eram as duas funções principais da lei. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós aprendemos ali que nós não devemos desprezar a lei, mas reconhecer a sua autoridade sobre nós à luz de Jesus. Veja, Jesus diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. O que Jesus quer dizer com isso? Se você der uma olhadinha cuidadosa no Evangelho de Mateus, marcando ali com um marca-texto, todas as vezes que a palavra cumprir aparece no livro de Mateus, você vai perceber que elas aparecem no sentido de cumprimento de uma profecia. Então, quando Jesus diz que ele não veio revogar, mas cumprir, o que ele está querendo dizer é o seguinte: que a lei, com a função de dar um caminho para o povo de Deus andar, Jesus não aboliu isso, certo? De ser um caminho de santidade, onde o povo poderia aprender como obedecer e viver para Deus. Jesus não aboliu isso. O próprio Jesus era obediente à lei. Agora, o que Jesus veio fazer? Jesus veio cumprir esse segundo propósito, esse propósito profético da lei. A lei, ela apontava para o Messias. Vindo o Messias, então a lei agora precisa ser encarada à luz da chegada do Messias. Então, algumas coisas precisavam mudar. Agora que o Messias veio e agora que o povo de Deus vive à luz do Messias, algumas coisas na lei precisam mudar. Então a lei ela serve para nós hoje para nos ensinar como viver e agradar a Deus? Sim, ela serve para nós hoje nesse sentido. Mas a lei ela serve hoje para nos preparar para a chegada do Messias? Não, porque o Messias já veio.
Sendo assim, nós não temos mais essa necessidade, nós que não somos judeus, não temos a necessidade de irmos até Jerusalém e oferecer sacrifícios, nós não temos a necessidade da circuncisão, nós não temos a necessidade de guardar o sábado, não temos a necessidade de guardar as festas judaicas, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, o dia da expiação e por aí vai, porque tudo isso é encarado por nós à luz da chegada de Cristo, ok? Então, essa deve ser a nosso ponto de partida, de compreensão do papel que a lei exerce para nós hoje. E aí, então, agora nós podemos assim saber, ou seja, ok, então como é que eu posso usar os textos da lei nos dias de hoje? Embora seja possível, pessoal, alguns gostam de fazer isso, fazer distinções dentro da lei, como lei moral, lei civil, lei cerimonial. A lei moral seria aqueles aspectos da lei que são referentes à natureza moral de Deus, ao que Deus espera de nós. A lei civil são os aspectos da lei sobre o governo da nação de Israel. A lei cerimonial, os aspectos da lei que ditavam as festas, as cerimônias, os sacrifícios. Então há quem goste de fazer essa distinção. O fato é que no Novo Testamento essa distinção ela não aparece. No entanto, o Novo Testamento nos diz que toda a lei pode ser usada de forma útil para o crente de hoje, tá certo? Por exemplo, o texto conhecidíssimo aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Com certeza você conhece esse texto que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uma coisa que às vezes a gente deixa escapar é que quando o apóstolo Paulo fala em toda a Escritura, nesse contexto aqui, ele está falando do Antigo Testamento, ok? Então, o que ele está querendo dizer é que as Escrituras que eles tinham acesso naquela época, ou seja, o Antigo Testamento, toda ela é inspirada por Deus e é útil para a nossa caminhada cristã, para a nossa caminhada com Deus. Toda ela é útil para isso. Então, nós não podemos dizer que, por exemplo, como a lei cerimonial, como as cerimônias do Antigo Testamento, elas ficaram para trás por causa da vinda de Cristo, então ela não é útil mais para mim. Não, não é assim. Ela, de alguma forma, ela também é útil para nós. Toda a lei é útil para o crente nos dias de hoje. A lei, ela está ligada, e aqui eu peço que você preste bastante atenção, certo? Toda aula tem aquele negocinho que eu digo, olha, isso daqui é o mais importante, você precisa prestar bastante atenção nisso que eu vou falar. Pois aqui está a dessa aula. A lei de Moisés, ela está ligada diretamente à aliança que Deus fez com Moisés, a aliança mosaica. E isso tem implicações diretas sobre como ela deve ser usada hoje. Vamos lá. Primeiro, a lei possui promessas de bênçãos que são condicionais e que se tornam incondicionais na nova aliança. Deixa eu explicar isso para você. A lei de Moisés, ela era uma lei que continha bênçãos, promessas de bênçãos e promessas de punições. E essas bênçãos ou punições eram condicionadas à obediência ou não do povo à lei. Por exemplo, texto famosíssimo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, aí uma série de bênçãos vai acontecer. Mas se o meu povo não fizer isso,
aí uma série de punições também vai acontecer. O livro de Deuteronômio é repleto de textos assim. No entanto, isso que era um peso para o povo de Deus no Antigo Testamento, quando chega a nova aliança iniciada por Jesus Cristo, esse peso da condicionalidade, ele não existe mais. Agora, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, aquele, pois, que não poupou o seu próprio filho, não nos daria, pois, juntamente com ele, todas as outras coisas? Ou seja, nada nos separa do amor de Deus. Nada, absolutamente nada. Então, não existe mais condicionalidade de bênção e maldição na nova aliança. Não existe isso, certo? Então, se você aí na sua igreja já disse para os irmãos que se o irmão não der o dízimo, Deus vai mandar o gafanhoto, Deus vai amaldiçoar a casa dele e tal, não faça isso, certo? Existem outras formas de você exortar as pessoas pelo seu pecado da avareza. Existem outras formas teologicamente corretas, certo? Então, aquela ideia, a nossa igreja ela não cresce porque tem irmãos aqui que estão em pecado e esse pecado com certeza está fazendo com que a maldição de Deus esteja sobre nós. Isso não existe, meus irmãos. Toda a nossa maldição foi colocada sobre o madeiro. Maldito aquele que sobe no madeiro, certo? Então Jesus, na sua crucificação, ele recebeu sobre si as maldições da lei para nos dar as bênçãos da lei. Isso significa dizer que eu posso agora viver de qualquer jeito, desobedecer a Deus, que mesmo assim eu vou ser abençoado? Não. O apóstolo Paulo trabalha isso nas suas cartas, certo? Ou seja, se você não obedece à lei, é porque você não ama a Deus. E por isso, talvez, nem crente você é, certo? Então, lembre-se disso, lembre-se disso. As condicionalidades da lei, elas mudaram com a vinda de Cristo para serem incondicionais. Além disso, a lei, que era o meio pelo qual o povo deveria viver na aliança, ou viver com Deus, agora ela é substituída por Jesus. Isso significa dizer que a lei ela não serve mais para nada para nós hoje? É óbvio que não. Ela serve para muita coisa. O que isso significa dizer é que a autoridade que existe sobre nós é Jesus. Então, todo o nosso tratamento da lei, todo o nosso uso da lei precisa passar por Jesus, certo? Jesus é o nosso mestre. Jesus é aquele que nos ensina o que Deus espera de nós. Assim como Moisés subiu ao monte para dar a sua lei, a lei de Deus, Jesus também subiu ao monte, Mateus capítulo 5, para professar a sua lei também, que nada mais é do que a sua versão da lei de Moisés. Além disso, pessoal, preste bem atenção aqui. Muitos aspectos da lei são ligados à nação de Israel e à vida de Israel na terra de Canaã. Por isso, diversos aspectos da lei de Moisés estão ligados ao contexto de Israel. Então, por exemplo, quando nos 10 mandamentos é dito, não terás outros deuses diante de mim, certo? Ou então, não farás para ti imagem nem do que há no sol, na terra, nem do sol, nem de estrela, não faça imagem dessas coisas. Isso daqui, esse mandamento, ele foi dado dentro daquele contexto, certo? Então existe uma ligação com a vida de Israel naquela região.
com as culturas que existiam ao redor de Israel. E por isso, quando você vai usar a lei, você precisa ter consciência destes aspectos que são históricos, que são culturais, tá certo? E mais para frente eu vou mostrar a você como fazer isso. Além disso, outra lição sobre o uso da lei do Antigo Testamento hoje é que nós precisamos interpretar a lei à luz do contexto do Antigo Testamento e aplicá-la à luz do contexto do Novo Testamento. Então, guarde isso na sua mente. É uma regra que você deve guardar na sua mente. Isso daqui não serve só para a lei, não. É qualquer coisa do Antigo Testamento, certo? Quando você vai interpretar o Antigo Testamento, você deve interpretá-lo dentro do contexto do Antigo Testamento. Mas quando você vai aplicar para nós hoje, você deve aplicá-lo dentro do contexto do Novo Testamento, certo? Guarde isso, isso é tão importante que eu vou repetir. Quando nós falamos de pregação, o pregador, ele sempre vai interpretar e aplicar, não é? Então ele interpreta o texto bíblico e aplica o texto bíblico. Isso é exposição bíblica. Você interpreta, você aplica. Quando vamos para o Antigo Testamento, especialmente os textos da lei, quando você for interpretar, você interpreta à luz do contexto do Antigo Testamento. Mas quando você vai aplicar, você tem que fazer isso à luz do contexto do Novo. Como é que você faz isso? Primeiro, você vai, quando você for estudar algum texto da lei, faça isso dentro do seu contexto histórico gramatical. Vamos lá, por exemplo, o quarto mandamento. O mandamento de guardar o sábado, de guardar um dia na semana, tá certo? Então, você vai fazer isso dentro do contexto daquela época, dentro do contexto histórico daquela época, certo? Então, o mandamento onde ele diz o seguinte: não, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa, nem o jumento. Aí você pensa, então esse é um mandamento que é feito só para homens, porque não cobiçarás a mulher, então é feito só para homem. Ou então, porque esse é um mandamento que coloca a mulher em pé de igualdade com outras coisas que os homens possuem. E a resposta é isso mesmo, porque culturalmente essa era a perspectiva da época. A mulher era algo que os homens possuíam, certo? Um pai, ele mandava pegar uma mulher em casamento e não era como hoje, que tinha todo aquele aspecto de conquista, de você paquerar e tudo. Não, a cultura era diferente. Obviamente que os maridos deveriam amar, a lei de Moisés fala muito disso, que o marido deveria prover, cuidar, dar carinho, dar amor. A lei de Moisés mesmo ordena isso. Mas essa era a mentalidade. Também, muitas leis do Antigo Testamento, elas são dadas à luz da cultura dos povos ao redor. Eu vou dar aqui alguns exemplos mais para frente para vocês. Então você sempre tem que estar ligado a isso, a entender aquela lei dentro do seu próprio contexto. E você faz isso como? Você faz isso através de comentários, comentários históricos, certo? Comentários que focam em explicar as coisas dentro do seu contexto histórico. Aí assim você vai entendendo melhor. Agora, quando você vai, por exemplo, usar o quarto mandamento, ok? Guardar o sábado. Esse é o quarto mandamento. Nós devemos guardar. Aliás, eu estou confundindo o quarto mandamento com o terceiro, né? Eu acho que é, rapaz.
Não, é isso mesmo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. É isso mesmo. Então, você vai pregar, você está aqui pregando nos 10 mandamentos. Aí você diz, olha, quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O que é que você faz? Você vai expor o quarto mandamento dentro do seu contexto. Por que o sábado? O que é o sábado? De onde é que vem essa ideia de guardar o sábado? Ok? Então, por que trabalhar de domingo a sexta e guardar o sábado? Qual era o sábado naquela cultura? Era de 0 hora a 0 hora, ou às 24 horas. Então, você tem que ir trabalhando essas ideias aqui para expor. Agora, quando você vai aplicar, aí não, aí você tem que passar pelo Novo Testamento. Então, quais são as novidades que o Novo Testamento traz para o quarto mandamento? Certo? Então, quando você vai para o Novo Testamento, o quarto mandamento, ele não é exigido de quem não é judeu. Então, os judeus guardavam o sábado, mas isso não era exigido dos crentes que não eram judeus. O apóstolo Paulo mesmo diz que para os gentios todos os dias são santos. Por isso que os cultos aconteciam no domingo, certo? Lembra quando o Eutico dormiu e caiu lá, né, da janela e acabou morrendo e Paulo foi lá e ressuscitou? Aquilo era um domingo à noite. Ele estava cansado. E por que ele estava cansado? Porque ele tinha passado o dia inteiro, muito provavelmente, porque ele tinha passado o dia inteiro trabalhando, tá certo? Então, para o Novo Testamento, o domingo é o dia do Senhor. Então, você tem aqui essas diferenças. E aí, quando você vai pregar nos 10 mandamentos, você precisa ser sensível às diferenças que o Novo Testamento traz. E não apenas aos dos 10 mandamentos, em toda a lei de Moisés do Antigo Testamento. Então, anote aí esse passo a passo que eu vou lhe dar, e eu chamo aqui de o caminho seguro para interpretar e aplicar a lei de Moisés hoje. Anote aí. Em primeiro lugar, interprete a lei dentro do seu próprio contexto, à luz dos elementos históricos presentes na própria lei. Tá certo? Então, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Aí você tem que se perguntar por que esse mandamento é dado, o que é que isso significava para Israel, certo? Por que é o primeiro mandamento? Por que Deus tinha uma preocupação tão grande que o povo não tivesse outros deuses? Tudo isso tem uma explicação, certo? Aí, em segundo lugar, você entendeu, você pesquisou, você aprendeu tudo isso. Em segundo lugar, agora você vai ver como essa lei se relaciona conosco, não conosco, como essa lei ela se relaciona com a realidade que Jesus Cristo trouxe, ok? Então vamos lá, vamos pegar o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então, hoje em dia, o apóstolo Paulo, na Nova Aliança, nós que somos o povo do Espírito, habitados pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo vai dizer que os nossos inimigos não são de carne e osso. No Novo Testamento, pouquíssimo fala a respeito de idolatria a estátuas, né? A deuses. O Novo Testamento pouquíssimo fala a respeito de ter outros deuses. O que o Novo Testamento fala é daquilo que nós chamamos hoje de ídolos do coração. A avareza, a ganância, o dinheiro, porque são ídolos invisíveis, ídolos espirituais. Então, note, existe uma mudança de ênfase. Por quê? Porque agora nós não somos, a igreja não é um povo na terra de Canaã tendo saído do Egito.
como era em Gênesis 20. A igreja é um povo do mundo todo, a igreja era para espalhar por toda a terra. Então, os nossos inimigos são inimigos espirituais. Entendem a diferença? Eu vou já dar outros exemplos aqui para vocês. E aí, então, o passo de número 3, você vai ver como essa lei ela se encontra com um problema que existe nos dias de hoje. Vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim. Por que essa lei foi dada? Porque havia um problema. Qual era o problema? O problema da idolatria, que veio do Egito. O povo aprendeu a adorar outros deuses no tempo em que esteve no Egito. Como é que esse problema é tratado no Novo Testamento? No Novo Testamento, a idolatria ela é enfatizada muito mais no âmbito espiritual. A idolatria, a ganância, ao dinheiro, à ira, ao conforto e tudo mais. Então, como é que a idolatria se manifesta nos dias de hoje? A idolatria nos dias de hoje se manifesta em todas essas formas, são ídolos do coração. Então, quando você vai pregar no primeiro mandamento, você interpretou ele dentro do contexto dele, você passou pelo Novo Testamento e entendeu como é que ele é usado no contexto do Novo Testamento. E agora você viu como ele atende a um problema nos dias de hoje, e então você vai usá-lo para os dias de hoje. Você vai aplicar a lei à realidade que nós temos hoje. E pessoal, deixa eu dizer aqui, eu quero que você entenda a urgência disso que eu estou dizendo. Se você entendeu isso daqui que eu estou falando e você praticar isso daqui que eu estou falando, nunca mais você vai pregar no Antigo Testamento fazendo aplicações totalmente fora de contexto, certo? Isso nunca mais vai acontecer. Nunca mais. Então, sempre faça isso. Interpretar texto dentro do seu contexto. Texto dentro do seu contexto. É isso que você tem que fazer. Depois, passa pelo Novo Testamento. Veja como esse texto se aplica na realidade do Novo Testamento. Depois, vem para os dias de hoje. Ok? Vamos lá. Exemplo. Levítico 19, 27. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Então, você vai pregar nesse texto aqui, certo? O que é que você vai fazer? A pior coisa que você poderia fazer aqui seria cumprir isso literalmente. É você dizer, olha, irmão, você que gosta de cortar o seu cabelo surfista, você aí, carioca, né, o Anderson Lamarão, você gosta de cortar o seu cabelo surfista, isso é pecado. Tá aqui, ó. Não cortareis o cabelo em redondo. E você, irmão aí que tira a barba, que fica sem barba, não tem barba nenhuma. Você está danificando a barba. O homem tem que ter barba, tá aqui, na lei está dizendo. E não é bem assim. Vamos lá. Primeira coisa, o que é cortar o cabelo em redondo? É o que os surfistas fazem? É o que os franciscanos fazem, né? Aqueles franciscanos. É o que os índios fazem, que deixa o cabelo bem redondinho assim. O que significa isso? O que significa danificar as extremidades da barba? Por que isso estava sendo proibido dentro daquele contexto? Qual era o problema que essa lei estava tentando resolver? Você vai atrás de saber disso e existem respostas, certo? Qual é o princípio que essa lei está tentando aplicar? Quando a lei diz para não cortar o cabelo em redondo, a lei ela está preocupada de fato com a forma do seu cabelo ou ela está preocupada com outra coisa, certo? E aí, só a título de explicação, aqui a lei não quer que o povo de Deus se assemelhe à cultura dos povos pagãos, dos povos idólatras que viviam próximo a eles. Então, o princípio que essa lei
está tentando ensinar é o princípio de não se amoldar ao estilo de vida e às práticas daqueles que não amam a Deus, tá certo? Aí você vai. E o Novo Testamento? E com o Novo Testamento, como é que o Novo Testamento aplica essa ideia? O Novo Testamento fala a respeito de formato de cabelo? Não. O Novo Testamento fala a respeito de barba? Não. Mas o Novo Testamento fala que nós não devemos nos amoldar aos padrões de comportamento daqueles que não amam a Deus? Fala sim. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 11 fala sobre isso. Não, isso mesmo, Romanos capítulo 12. E não vos conformeis com este século, certo? Mas conformai-vos segundo a renovação da vossa mente. Ou seja, ou seja, essa ideia dessa lei, ela é trazida no Novo Testamento. Então, hoje em dia, eu posso cortar meu cabelo redondo? Posso, posso. Mas eu posso fazer isso quando isso me identifica como alguém que não ama a Deus? Por exemplo, se existe uma comunidade de pessoas que claramente cortar o cabelo em redondo é uma demonstração clara de que essa pessoa não ama a Deus e ela ama outros deuses. Isso é uma identificação idólatra, certo? Então, eu devo cortar meu cabelo como eles? E a resposta é não. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, né? Não, 9 não, 8, quando ele vai falar ali a respeito do uso do véu, ele fala sobre isso, que nós não devemos, que as mulheres não deveriam se parecer com aquelas que não andavam corretamente. Então, assim você entende bem como é que você aplica um princípio do Antigo Testamento.